e tirar algumas dúvidas que vocês tivessem a respeito do andamento do semestre, né? A primeira coisa que eu tinha que falar era da renovação de matrícula, né? O porquê que vocês, principalmente do segundo período, né? Dos que estão entrando no segundo período hoje. Por que a renovação é importante, né? A renovação é o momento que vocês vão dizer que vocês têm interesse de continuar no curso, né? E por que é importante fazer? Se vocês não fazem, pelas regras do IFTO, é como se vocês estivessem dizendo que vocês não querem mais continuar no curso e vocês acabam sendo desligados do curso. Por isso que eu falei que era tão urgente, tão importante vocês fazerem. Geralmente, são 3 semanas que vocês têm para fazer a renovação de matrícula. Dessa vez foi muito corrido, porque está tudo muito corrido, tá? Mas é uma coisa que todo semestre vocês vão ter que fazer, renovação de matrícula. A Cores que cuida desse procedimento, né? Às vezes é por e-mail, às vezes eu não sei se por telefone eles fazem também, mas é um procedimento que sempre tem que fazer, tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Maria Giovana? Sim, professor. Oi, Betânia. Matrícula, né? Como? Desculpa. Mas o que aconteceu? Um pouquinho. Lá na Cores houve um probleminha no sistema sobre a questão da renovação de matrícula, mas eles pediram para enviar o e-mail, solicitando qual turma, qual matérias a gente queria cursar. E aí foi através desse procedimento que a gente fez. Só que para alguns professores vai constar que não está matriculado ainda. Sim, sim. Tá? Sim. Tá. Ontem até conversei com ele, ontem a gente teve reunião, até falei para eles que ao longo dessa semana que vem, essa lista de alunos ainda não vai estar toda certinha, né? E também tem a questão para os que estão no 4º período, que estão tentando vagas de repetentes em disciplinas do 2º período, eu acho que só vai sair o resultado de quem conseguiu a vaga só semana que vem. Então, essa semana ela vai ser meio assim, sem saber se vocês vão estar na turma, mas sem saber se vocês estão realmente, porque o sistema, acho que ele vai fazer aquele levantamento do coeficiente de rendimento, né, índice de aproveitamento de vocês, para ver quem vai conseguir a vaga ou não. Para quem está no 2º período, só explicar o que eu estou falando é assim, digamos, por exemplo, que Diego perdeu em matemática, um exemplo. E aí Diego vai tentar a vaga em matemática quando ela for ofertada novamente. Mas digamos que não só Diego perdeu em matemática, mais pessoas perderam. E então, existem mais pessoas querendo pegar vaga na disciplina do que vagas sendo ofertadas. Qual o critério para escolher quem que vai ocupar essas vagas para repetentes? O critério é um númerozinho que cada um de vocês tem, eu acho que vem no boletim de vocês, quando vocês geram pelo SIGA, que é o índice de aproveitamento. Esse índice de aproveitamento ele é calculado automaticamente pelo SIGA, pelas notas e pelas frequências das disciplinas que vocês vão cursando, tá? Então, geralmente, quem tem mais frequência e quem não desiste da disciplina, geralmente tem mais facilidade de conseguir vaga em disciplinas no futuro, tá? Isso para repetentes. No caso, você no 2º, que está indo para o 2º semestre, pegar a disciplina pela primeira vez, você já tem a vaga garantida, porque a disciplina está sendo ofertada para o semestre de vocês. Já alguém, no caso do 4º, que for querer pegar, deixa eu ver, física, que vai ser ofertada agora esse semestre, alguém do 4º que perdeu física, que vai tentar pegar física agora, vai disputar as vagas com os repetentes, tá? Oi, Michael. Não tem a possibilidade de abrir matéria. Química geral não vai ter, não, Michael. Esse semestre não deu. Sim, por isso é importante levar a matéria. Professor? Oi, quem é? Enquanto a Giovana, enquanto a física. Oi. Assim, eu queria pagar física nesse período, só que aparentemente não tem como, porque bate com... Mentira. Bate com as outras disciplinas, sabe? Tipo assim, do de economia, aí não quer fazer. Aí como que vai... faz? Aí você desse semestre não vai conseguir fazer, vai tentar no próximo, e aí é desse jeito. Porque
Porque, assim, a gente só consegue ofertar a disciplina de forma regular quando está no semestre regular. Isso é um problema, por exemplo, que os que fazem transferência também acabam enfrentando, né? Uma vez eu perguntei na reitoria, mas os alunos que ingressam por transferência, como é que é feito? Eles falaram assim, quando ingressa por transferência, acaba que entra na mesma questão dos repetentes. Eles vão disputar a vaga com os repetentes, porque o sistema entende que o semestre não é deles. Aí, o que eu acho que pode acontecer no futuro, por exemplo, né? Digamos, sei lá, Gustavo foi por transferência, né, Gustavo? Gustavo, Mariana. Se for passando o tempo e não conseguir vaga, porque assim, que a instituição ela é obrigada a ofertar para vocês pelo menos uma vez a disciplina. Se vocês reprovam, aí vocês têm que lutar para conseguir uma vaga depois, tá? Mais uma vez, pelo menos, vocês têm direito de fazer a disciplina. Então, por exemplo, no caso de Gustavo, Mariana, se for passando o tempo e ver que eles não conseguiram pegar física de jeito nenhum, aí sim a gente vai ter que parar e pensar um jeito de fazer, tá? Assim, tipo, na verdade, assim, se vocês não conseguirem, tentarem não conseguirem a vaga, aí sim eu vou ter que conversar com cada professor para ver se abre uma ou duas vaguinhas extras para vocês terem a oportunidade de fazer pelo menos uma vez. Mas essa questão de choque de horário, ela é uma coisa que vocês vão ter que repetir todo o semestre para ver quais vocês vão priorizar e quais não, tá? Infelizmente tem esse contra por causa da modalidade de ingresso, ela acaba acontecendo, tá? Oi, Betânia. Professor, sobre essa questão assim, no exemplo da química orgânica, ela vai ficar bem disputada, né? Porque aí vai ser definido pelo índice de aproveitamento, é isso? Isso. Nem passa por mim, já o SIGA mesmo que vai dizer quem conseguiu. Tá? Entendi. Uhum. Isso é automático já. Tipo assim, vocês pedem e lá o sistema ele vai calcular, vai ver, aí ele vai dar prioridade para quem é do segundo período, porque a prioridade sempre é para os alunos daquele período regular. Aí as vagas para repetentes, que no caso foram 8, eu abri 8 para... Se vocês quiserem, eu posso até abrir aqui, deixa eu ver. Posso dizer o número de cada disciplina, quantas vagas repetentes foram abertas. Deixa eu ver. Horário 2020/2. Se caso eu for selecionada, aí fica a escolha, né? Entre eu decidir se eu curso a do quarto ou se eu curso a do segundo. Não, você vai... Na hora que você já escolhe, você não tem como pedir duas disciplinas que elas dão choque. Você não tem como fazer. O SIGA, ele não aceita. Pelo menos pelo que eu soube, o SIGA não aceita se você pedir, por exemplo, acho que física dá choque com economia, por exemplo, para quem está no quarto. Então, se você pedir as duas, eu acho que você não consegue nenhuma. Porque eu acho que quando o pessoal da Colis for tentar lá fazer o cadastro, eu acho que vai dar choque e vai dar erro. Ou então vai ter que escolher uma das duas, sabe? Mas você vai tentar, e aí, se você conseguir, você cursa, senão você não cursa. Geralmente é assim. E no caso, se eu tentei a do segundo, não consegui, eu me matriculei na do segundo. Exemplo, eu me matriculei na física. Tentei a física, não consegui. Eu posso retornar para a economia? Assim, Betânia, poder não pode. Mas como você cursar no começo, assim, não existe nenhum embasamento na UDP que permita isso, né? O IFTO só tem regulamentado uma fase de matrícula. Eu também acho meio que... Eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que deveria haver mais vagas, tipo assim, mais fases, na verdade. Se sobrou vaga em uma disciplina na primeira fase, eu acho que deveria ter um outro ciclo de matrícula para as pessoas poderem ter chance também de se matricular. Porém, o IFTO não tem isso. Então, o que a gente faz, como está no começo do curso e vocês ainda são poucos alunos, eu tento conversar com o professor, tá sobrando vaga na sua disciplina, você aceita mais uns alunos para completar? E geralmente eles têm aceitado. Então, a gente tem feito isso, tá? Mas, tipo assim, desistir esse procedimento não existe. Só no IFTO só existe um ciclo de matrícula e, teoricamente, conseguiu naquele ciclo, bem. Se não conseguiu, teoricamente ficaria sem, tá? Mas se vocês não conseguirem, tentar conversar com os professores, para ver se eles abrem essa sessão. Tá? Principalmente os do quarto, né? Porque, como não tem repetentes, aí eu acho que é mais fácil sobrar vagas. Né? Ó, vagas para repetentes. Desenho técnico, turma A tem 3, turma B tem 3, física 8, linguagens 10, anatomia 4, gênese 5, e química orgânica
8 vagas, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais outra pergunta. Diego, gostaria de saber se a aula continuará no mesmo formato. Postar no seu dia pré-determinado e prazo para assistir e entregar o exercício, ou se será obrigatório assistir no horário determinado. As aulas do ensino remoto estão autorizadas até o final do ano. O que o IFTO fez foi autorizar o ensino híbrido. Então, assim, as aulas, a grande maioria vai continuar sendo remota, mas pode ser que tenha algumas aulas de forma presencial, tá? Eu imagino que não vai ser agora, não, assim, sabe? Que vão esperar dar uma acalmadazinha na questão do contágio e tudo, para poder ter essas aulas presenciais, eu imagino, né? Com relação a isso de assistir e entregar o exercício, o que a reitoria pediu para a gente? Para ter momentos síncronos, que é tipo isso agora que a gente está fazendo, tipo uma coisa ao vivo, e momentos assíncronos, que é quando o professor coloca o material e aí o aluno ele assiste naquele prazo que o professor deu, que geralmente é no mínimo de uma semana, tá? Como tem a questão, nem todo mundo tem acesso, tem questão de cair na internet e tudo, o que o pessoal da reitoria pediu? Pediu para que, no caso dos momentos síncronos, como por exemplo agora, digamos que agora fosse uma aula de física que eu falei alguma coisa, você tem que fazer algum exercício e me entregar agora, digamos. Aí digamos, por exemplo, que Giovana estava sem internet. O que é que eles pediram? Eles pediram assim, nos casos de alunos que alegam que estão sem internet, que o professor dê até o final do bimestre, não até o final do semestre, até o final do bimestre, para que o aluno possa fazer as atividades síncronas, tá? Então, pediu para dar essa brecha para as atividades que sejam ao vivo. No caso das atividades que não sejam ao vivo, a reitoria não se pronunciou, então, até então, vai continuar sendo aquele prazo, tá? Então, tipo assim, eu coloquei uma lista de exercício lá para vocês entregarem daqui a uma semana. Então, o prazo fica sendo uma semana mesmo, tá? Se o professor quiser abrir, aí tudo bem, ele quiser dar um tempo a mais, beleza. No caso de Giovana, estava sem internet, né? Se o professor quiser dar um tempo a mais, beleza. Mas de acordo com o professor, tá? O professor só tem a obrigação se for um momento síncrono. Aí tem essa portaria que fala que o professor tem que dar esse prazo extra até o final do bimestre se o aluno não tiver internet, se ele falar que não tem internet, tá? Professor, só que nesse caso seria bom, assim, tá vendo com os professores, porque teve um caso em situação minha numa disciplina que na hora da prova oral, a internet desconectou aqui, eu tô com problema na antena, desconectou tudo, e eu perdi o horário de entrar na sala e perdi ponto na prova por causa disso. Uhum. Entendeu? Sendo que o próprio sistema, assim, a gente tá tendo aula praticamente AD, né? Pela internet. E aí, o que acontece? Nesse caso, eu fui prejudicada. E a professora falou para mim, você está perdendo ponto porque você não entrou no horário. Eu expliquei a situação para ela e ela não aceitou. Essa portaria, Betânia, ela é válida para o segundo semestre, então ela vai começar a valer mais agora, tá? Bom. Giovana, professor, e quanto a leitura de aproveitamento de matrícula? Disse que a partir do dia 9 estaria disponível. A gente pode ir no site. Pois é, Giovana, isso aí também fiquei na dúvida, porque não era por edital, não. Você falando da questão de aproveitamento de disciplinas, né? Matéria, né? Não era por edital. Eu até questionei para ver como é feito esse edital, porque a gente nunca abriu edital, era só vocês fazerem o pedido com a documentação e era feita a análise. Aí eu estou esperando só eles responderem para ver se pode seguir como era ou tem que ser feito um edital para poder dar encaminhamento, tá? Eu falo para vocês. Yuri, fiz minha matrícula só nas matérias do segundo período, agora percebi que dá para fazer hidráulica. Tem como eu fazer hidráulica agora ou já não tem mais como? Yuri, aí tem que ver com o pessoal da Core se eles ainda vão aceitar para fazer essa inclusão, viu? Tem que ver se eles já fizeram a sua renovação ou se eles vão colocar no sistema para ver se dá tempo ainda. Mas se tiver tempo, eu acho que sim. A única coisa que vai acontecer é que, tipo, são 40 vagas de hidráulica. Caso 40 alunos do quarto período solicitem, não teria vaga. Se menos de alunos solicitarem, aí vai sobrar vaga e dá para vocês pegarem também, porque é a preferência deles, tá? Professor. Oi. Eu tenho uma dúvida quanto aos professores lançarem a nota no sistema. Porque tem professores que preferem postar toda a nota somente no final do bimestre, né?
e alguns postam somente no final do semestre. Tem algum direito nosso, assim, que faça com que o professor poste o mais rápido? Porque, querendo ou não, eu acho que essa questão de só saber a nota no final do semestre é um pouco prejudicial. Só que eu questionei no período passado, mas o professor disse que nós não temos que se importar com a nota, e sim com o aprendizado que a gente vai ter. Sim. Com relação a isso, né, a gente teve reunião ontem, eu até coloquei isso na reunião, né? A ODP fala que o professor tem 15 dias úteis, então 3 semanas para poder dar com relação a qualquer atividade que vale a nota. Mas, assim, como eu conversei com você, né? Tentei, né? Tô tentando conscientizar também que existe isso na ODP. Mas o direito de vocês é 3 semanas mesmo para vocês terem esse retorno. Tá? Se eu procurei realmente ser inscrito. E professor, Oi. Quem fala? quanto à Gustavo? renovação de... Isso, Gustavo. Quanto à renovação de matrícula, teve um aluno mesmo que me perguntou se ainda podia fazer, porque ele tinha perdido o prazo. Aí eu fui e falei para ele que poderia mandar o e-mail ainda para a Cores, porque, ao meu ver, não deu tempo suficiente de todos os alunos realmente se planejarem, porque, querendo ou não, você tem que ter um pensamento para você planejar certinho as matérias, para não dar choque de horário e evitar problemas maiores. E também porque no calendário que foi passado para a gente desse semestre, diz que a renovação de matrícula é do dia 9 até o dia 18. Exato. Então eu falei que... Pode falar. Pode terminar. Então eu pensei que se não teria problema algum ainda fazer hoje, sabe? Porque só passou um dia daquele período que eles disseram pra gente, que era dia 10 e 11, né, para fazer. Ou 9 e 10. Isso. Eu também fiquei um pouco confuso com isso, né? Geralmente, essa renovação, ela demora 3, 4 semanas para vocês poderem fazer. Dessa vez caiu para 2 dias, mas no calendário está um período maior. Então, até eu fiquei um pouco com dúvida, né? Geralmente, é uma coisa que não pode perder o prazo. Geralmente, meio que passa um dia, não tem como mais fazer. Mas eu imagino que nas condições atuais, e como foi rápido, eu imagino que vai dar para fazer. Eu imagino, porque assim, eu também não sei se é o próprio SIGA que trata, sabe? Minha dúvida é essa. Porque eu acho que se for pelo pessoal da Cores, eu posso até conversar. Na verdade, eu já estou nessa ideia de conversar com eles, para ver se vai aceitando também, porque tem até a questão de quem não tinha internet, sabe? Eu acho complicado também esse prazo tão curto, mas pelo menos uma semana aceitar, isso eu vou tentar conversar com eles. Minha única preocupação é tipo, se o SIGA der alguma coisa, sabe? Se o SIGA aceitar só aqueles 2 dias, eles passaram esses 2 dias para mim, por isso que eu também fiquei meio sem entender. Mas minha maior preocupação é isso, se o próprio sistema não aceitar, mas se for questão de lançar e tudo, se o sistema aceitar, por mim, eu até tenho essa intenção de defender a eles que seja flexibilizado esse prazo mesmo. Tá? O sistema está aceitando sim, porque eu fiz minha renovação de matrícula hoje. Inclusive, Quem tá falando? Maico. Bom dia, Maico, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu fiz a renovação de matrícula hoje e já foi aceito, que eles já me retornaram. E teve pessoas que solicitaram no prazo que ainda não foi feita a renovação de matrícula. Então, acredito que eles estão fazendo, sim, hoje. Uhum. Que bom. Eu também fiz hoje. Neila, eles pediram para mandar por e-mail, que eu acho que estava dando algum erro, alguma coisa. Aí a pessoa da Cores pediu para mandar por e-mail. Tá bom? As matérias que vocês pediram. Outra pergunta, a Betânia. Sobre a questão da tribulação, assim, da questão do tanto de matéria. Agora, no final, vai ter assim, aquele mesmo corre-corre, porque tem professor que fica um tempão sem lançar matéria no SIGA, no Classroom, na sala de aula, e aí, quando é no final, assim, do fechamento, vira aquele tumulto, sabe? Eu tive muita dificuldade agora no final, devido a isso, entendeu? Aí eu queria ver com o senhor, se assim, vai ser desse jeito, se vai ser assim, mais com tempo, como que vai funcionar essa questão? Com relação a isso, pessoal, assim, eu vou falar também o que vocês vão passando essas informações, o que eu tento fazer, né?
Eu tento falar nas reuniões com os professores, tento falar em particular com os professores, tento falar em reunião, tento mandar e-mail. Mas, assim, eu vou falar a realidade para vocês. No final das contas, o professor ele também tem autonomia de definir sua metodologia. Eu só posso interferir até certo ponto, depois de acordo com o julgamento do professor, tá? Esse tem os seus lados bons e seu lado ruim, mas é a realidade, sabe? Então, por exemplo, se você acha que, por exemplo, Carmen está passando muita coisa e está impossível de fazer, eu até tento falar com Carmen, Cláudio, que é o pedagogo que está acompanhando o curso, ele também pode tentar falar, mas no final das contas, é mais uma questão de conscientização, porque quem vai julgar isso, se é suficiente ou não, se é muito ou não, vai ser Carmen. Cada professor ele tem autonomia de decidir como é que vai ser sua disciplina, tá? Por isso que até conversei até com os alunos ontem, até bom que eu lembrei até uma coisa para dar uma dica para vocês. Eu conversei com os alunos ontem, que também é muito bom, pessoal, é melhor, mais do que vocês reclamarem para mim, é melhor vocês tentarem, eu sei que nem sempre é fácil, mas tentar ter uma relação boa com o professor. Porque, por mais que eu fale, por mais que Cláudio fale, por mais que a gerência fale, se o professor bater o pé e falar assim, não vai ser assim, nenhum de nós temos autoridade para mudar a autonomia de professor nenhum em termos didáticos, sabe? Então, se o professor falar assim, na minha visão, para essa disciplina, essa aqui é a metodologia mais didática possível. Aquele professor é a pessoa que realmente vai julgar isso, tá? Então, por experiência que eu falo para vocês assim, se vocês conseguirem manter um diálogo mais respeitoso com o professor, geralmente dá mais resultado com relação a isso. O professor, quando ele está de boa com a turma, ele aceita essas sugestões de forma melhor. Quando o professor tem problemas com a turma, eu já notei que quando eu chego para falar, ele já fica assim, bem na defensiva, tá? Então acaba que não muda muita coisa, tá? Mas vocês podem continuar me falando que eu vou tentar fazer essa sensibilização, mas também queria que vocês ficassem cientes que no final das contas o professor, essa palavra final quem dá é o professor, tá? Eu não posso interferir muito nisso. Outra coisa que eu ia falar, principalmente para o quarto período, né? Mais de um professor tem reclamado que os alunos estão usando um tom que eles não estão gostando, tá? Então, mais para dar estoque para vocês, para também cada um refletir, né? Pelo menos comigo eles não citaram nomes, não sei quem que acontece, mas, assim, é aquela coisa, né? Tipo assim, uma coisa que até Miriam falou uma vez comigo, ela fez, Maurício, ó, nós aqui somos concursados, tal, já trabalhamos com todo tipo de pessoas diferentes, nós temos que conviver da melhor forma possível. Então, para vocês é até uma coisa meio educativa, vocês aprenderem a lidar com pessoas que vocês não têm tanta facilidade e desenvolver essa forma de lidar de uma forma saudável, tá? Porque não vai ser só na faculdade, no IFTO, vocês vão ser agrônomos até morrerem, até ficar velhinhos, tá? Então, e ao longo desse tempo, vocês vão encontrar pessoas de todos os tipos, né? Eu ia falar outra coisa agora, o que eu ia falar? Aqui é outra coisa para falar também. Ah, tá. E outra coisa também, por exemplo, eu acho que isso não se aplica só a professor A, professor B. Pode ser, por exemplo, só um minuto, pessoal. Oi, desculpa. Então, não é só com relação ao professor A, ao professor B. Pode ser, por exemplo, que Yuri me odeie, que acha que o jeito que eu trabalho, que eu dou aula não é bom. Então, tipo assim, isso é muito também subjetivo. Então, cada perfil de aluno vai ter uma identificação maior com o professor ou não com outros. Eu sei que tem alunos que já não concordam muito com o jeito que eu conduzo as coisas. Já vão ter outros que não vão concordar muito com a língua, outros com o Carmen e por aí vai. Mas aí a gente vai tentando seguir da melhor forma possível, porque senão os atritos aumentam, aí o professor fica mais inflexível e quer queira que não, quem dá a palavra final é o professor. Então é mais assim, um conselho que eu dou para vocês, tá? Não sei se vocês entenderam, mas é um conselho que eu dou para vocês, que eu acho que seja uma forma melhor de resolver as coisas, porque
só reclamando com coordenação e tudo, a gente tenta, mas eu também vejo que nem sempre consegue contornar. Tá bom? Entendido? Beleza? Bom, deixa eu ver o que eu ia falar para vocês. A questão do horário, se tem alguma dúvida, tem turma A, turma B. Eu acredito que seja por ordem de manifestação. Então, eu imagino que quem pediu primeiro, sei lá, microbiologia, turma A, imagino que quem pediu primeiro vai ver. Quando lotar as 20 vagas, mesmo que alguém peça para a turma A, eu imagino que vai para a turma B. Eu acho que vai ser uma coisa mais ou menos assim. E também para desenho técnico, né? Aí digamos, por exemplo, que Diego ficou na turma B de desenho técnico, mas ele queria na A. O que vai acontecer? Ele vai, se ele quiser para A e a estiver lotada, ele vai ter que procurar um aluno na A que queira trocar com ele. E isso tem que ser nas primeiras semanas, porque depois de um tempo a gente não consegue mais mexer nos diários, tá? José Vitor, sei que minha matrícula deu certo. Tem que ver com a Cores, José Vitor. O pessoal da Cores que está fazendo esse controle. Eu não tenho acesso a isso, tá? Se você tem o e-mail deles, mas se quiserem eu coloco aqui no chat. Deixa eu ver se eu acho aqui. cores.pedrafonso@fto.edu.br. Mas alguma dúvida, pessoal? Do horário tá tranquilo, né? Professor, Pode falar. sobre o horário, a turma extra lá de agrometeorologia, só teve 3 pessoas que se manifestaram. Aí eu queria ver a possibilidade de abrir essa matéria para o segundo período também. Teria a possibilidade? Porque aí completaria a quantidade de vagas. Porque no quarto período, só com 3 pessoas, não vai dar para abrir, né? Porque teria que ser mais pessoas. Só que aí eu tive essa ideia de abrir também para o segundo período, porque eles não têm matéria eles não têm matéria na sexta-feira. Na verdade, Gustavo, assim, já está aberto. Eu coloquei no horário do quarto, porque ela falou que tinha mais reprovados no quarto do que no segundo, mas no segundo também pode fazer também. Quem tiver reprovado e quiser coisar, realmente pode fazer. E realmente você falou a verdade. Tem um número mínimo de alunos que eu acho que é 5. Eu tentei procurar na UDP, mas eu não achei. Mas eu acho que menos que 5, eu acho que a turma ela fecha. Ela não pode se manter, uma coisa assim. Aham. E eu acho que não dá choque nem para nenhum dos dois aquele horário, nem para o segundo, nem para o quarto. Não dá choque não. Pois Então, então eu vou mandar lá no grupo do segundo período também para ver quem é que tem interesse nessa matéria. Sim, E à beleza, tarde eu mando para você. Tá. Você sabe me falar se a agrometeorologia teve interesse? Teve de 3 pessoas do quarto período só. Tá. Eu vou confirmar isso também qual o número mínimo de vagas de alunos tem que ter uma turma para ela se manter. Mas eu acho que são 5. Eu vou colocar agora os códigos de sala de aula. Porque, Giovana, essas coisas assim também dependem da carga horária do professor no semestre. Às vezes, por exemplo, eu não consigo química porque a minha já está quase passando da máxima que eu posso ter por causa da coordenação. Eu acho que a Aline também, como ela dobrou microbiologia, eu acho que a dela não está baixa. Então, depende também da carga horária do professor no semestre, como é que ele está naquele semestre. Tá? A gente leva em consideração tanto o número de reprovados, quanto a viabilidade do professor conseguir assumir mais uma disciplina. Mas a Aline é muito boa. Se pudesse, eu sei que ela
ela ia ofertar. Vou colocar aqui os códigos de sala de aula do segundo e quarto período, que são esses aqui, ó. Falta o professor Murilo e a professora Juliana me enviarem. Os outros já me enviaram. Aí são esses aqui do segundo período e esses aqui do quarto período. Vocês podem já ir entrando nas salas de aula de vocês, né? No caso, desenho técnico e microbiologia, que sabe exatamente qual ficou em cada turma, eu acho que vocês podem entrar nas que vocês gostariam, mas estando cientes, pode ser que vocês estejam na outra turma, tá? Se estiver lotado, por exemplo, a turma A de desenho técnico, mesmo que vocês tenham pedido ela, vocês vão para B. Então, vocês têm que ficar só cientes disso, tá bom? Copiaram? Tiraram uma foto já? Sim, tirei um print aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu... Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui no sistema esse código aí. aos matriculados. Oi, quem falou? Betânia, onde que é os códigos das turmas? Já tá no grupo da turma, Betânia. Tá bom, obrigada. Eu mandei lá no grupo já. Deixa eu ver aqui, relatórios. Relatório de aluno matriculado. Coordenação. Turma 2002/2, primeiro período, por exemplo. Ah, não, tá, ainda não. Ainda não aparece para mim, não. Acho que eles estão fazendo, tá começando a aparecer. Por exemplo, fisiologia, parece que estão matriculados Lucas e Maicon para mim. Economia, aparecem Lucas e Maicon. Acho que eles estão fazendo por nome. Microbiologia, turma A, Lucas e Maicon. Do segundo período ainda não tem nenhum nome. Acho que eles não fizeram ainda. Turma B ainda não tem microbiologia. Por aí vai, tá? Química analítica. Ninguém. Nem Lucas nem Michael quis fazer química analítica. Muito bem, Michael e John. Hidráulica, Fernando, Silva, Lucas e Michael. Parece que o Fernando vai conseguir vaga. Tá? Existe também, pessoal, a possibilidade de ter uma turma extra de agrometeorologia. Também seria para repetentes. O professor falou que ele pode dar na sexta-feira. Caso vocês ficariam 5 horas com ele. Seria 2 às 5 de hidráulica. E depois as 2 seguintes seriam de agrometeorologia. Ia ser das 5 até as 8 ou 7, dependendo se ele combinasse com vocês de pegar o intervalo. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu ia falar para vocês. Questão do calendário, né? Vocês sabem que todos os sábados serão letivos por causa do... Deixa eu apresentar aqui. Todos os sábados vão ser letivos por causa daquela suspensão em junho. Então, para que tenha férias em janeiro, todos os sábados vão ser relativos a algum dia da semana. Então, por exemplo, hoje é aula de sexta-feira, então os alunos do segundo não têm aula, porém os do quarto vão ter aula de hidráulica. Aí amanhã é relativo à segunda-feira, então todas as aulas de segunda-feira vão estar ministradas nesse sábado. Aí depois tem a semana seguinte, é normal, segunda aula de segunda, terça aula de terça, quarta aula de quarta, quinta aula de quinta e sexta aula de sexta. Quando chegar no segundo sábado, dia 19, as aulas postadas aqui vão ser referentes à terça-feira, e por aí vai, depois 26, quarta-feira, e sempre no signo, quinta, sexta, cada sábado vai ser um dia da semana. O primeiro bimestre termina dia 12 de novembro, e o colegiado, né? Colegiado, que vão ser os alunos que vão estar representando vocês no colegiado? São Gustavo, do quarto período, e Maria Bethânia, do segundo período, que são os membros regulares. Quando eles não puderem participar, Maria Bethânia vai substituir Gustavo, e Laís vai substituir
Maria Eduarda. Então, o que é que eles vão fazer nessas reuniões de colegiado? Eles vão ouvir o que os professores estão falando, então eles podem fazer essa ponte, passar para os colegas o que está sendo discutido lá, e caso os colegas tenham alguma demanda, falam para eles que eles vão ser os porta-vozes das demandas dos colegas para o colegiado, né, que são reuniões, geralmente uma vez por mês, que tem todos os professores e o corpo técnico pedagógico também, tá? E a gente toma algumas decisões. Yuri, como você não saber se não tomar uma vez? Yuri, como eu falei no começo, né? Essa próxima semana, eu acho que vai ter esse processo todo o sistema vai ver a questão do índice de aproveitamento, até porque está no calendário que... Deixa eu voltar aqui no calendário. Está no calendário que a renovação vai até 18, né? Então, acho que o sistema deve fechar só dia 18, eu acho. Então, acho que só depois do dia 18 que vai saber. Essa primeira semana ela vai ser um pouco mais atípica mesmo, tá? Então, o que é que você faz? Você assiste a aula na turma que você solicitou, mas ficando ciente que pode ser que você esteja na outra turma. Mas aí, na semana seguinte, você vai saber qual turma você tá? Você só assiste na que você solicitou para você também não perder a aula. Tá certo? Professor. Oi. No caso do aproveitamento de matéria, é que assim, eu fiz aqui eu fiz química, né? E em Pedro Afonso eu reprovei. E aí eu queria daqui de Araguatins e usar. Só que eu fiz a solicitação dos documentos e aí até agora eu ainda não fui pegar e eu não sei se está pronto. No caso, se não estiver pronto, tem alguma forma de eu segurar a matéria de química analítica para mim fazer e organizar os papéis? Você está falando assim caso não dê tempo da entrada no processo, para você não ficar sem vaga na matéria, é isso que está falando? Porque eu vou usar a química geral que eu fiz aqui, porque química analítica tem o pré-requisito da geral, né? E como aí eu reprovei aqui, eu passei, eu vou tentar usar, para mim não ter que fazer de novo a química geral, até porque não tem agora. Entendi. Giovanni, eu acho que não consegue. Eu acho que você pode até tentar a solicitação, mas eu acho que o SIG ele não vai permitir. Eu imagino. Mas para aproveitar. Pode falar. Se o processo na verdade deveria ter sido feito ano passado, quando você entrou. Ou não, semestre passado, no caso, né? Semestre passado, que ela foi ofertada novamente. Aí talvez conseguisse. Mas eu acho que não, nesse caso não consegue. Imagino. Oi, pode falar, Gustavo. Não, era isso mesmo que eu ia falar, que no caso ela tem que pedir aproveitamento só enquanto a matéria está sendo ofertada. Aí no caso não está sendo ofertada química geral agora, então você não pode pedir aproveitamento para química geral, entende? Isso. E tipo assim, como esses documentos demoram, até bom que você pediu agora, próximo semestre você pede a solicitação do aproveitamento, mas você está com os documentos já prontos, porque essas coisas de aproveitamento geralmente são no começo do semestre e são bem rápidas mesmo, então é bom já ter a documentação pronta, porque realmente não tem muito tempo para ajudar a documentação, não. Você fez química aí? Que você fez superior aí em Araguatins, isso é? Eu fiz 2 períodos de biologia, aí eu fiz química geral, os mesmos conteúdos praticamente daí de Pedro Afonso. Só que aí eu não passei, porque eu conversava demais na sala. Gente, e como é que foi a aprovação? Não passou? A aproveitação? Não, aqui eu passei. Eu fiquei com uma média, eu já consegui passar. Em Pedro Afonso que eu não passei. Entendi, agora eu entendi. Beleza. Mas agora forma que... Aí, no caso, eu vou poder solicitar quando tiver aberto química geral. No caso, no outro período, quando entrar os calouros. Entendi. Exato. Vocês sempre pedem as do período que estão sendo ofertadas. Tá? Professor. Oi. Então, como o senhor explicar sobre a questão dos prazos de trancamento de matrícula? Trancamento de tudo aí, porque tem os meninos do primeiro, do segundo, que estavam perguntando, e eles estavam com dúvidas sobre isso. Mas eu acho que eles ainda não podem trancar matrícula não, né? Ou matéria não, né? Antes disso, só mandar uma coisa aqui, o professor Darley pediu para passar para vocês esse códigozinho para a disciplina de anatomia. Então, quem for fazer, ele que falou que criou um grupo do WhatsApp e ele pediu para passar esse link para vocês, tá?
Com relação a trancamento, quer falar, Maicon? Eu acho que pode trancar sim, porque a partir do segundo semestre você já pode trancar as matérias. Só não no primeiro. Pelo menos até onde eu sabia, era isso. Só achar aqui o trecho da depois para ler para vocês. Primeira coisa, né? Para trancar, tem que ter feito a renovação de matrícula. Se não fizer renovação de matrícula, tu perde o vínculo mesmo e nem trancamento consegue fazer. Tá? Então, a primeira coisa que eles têm que fazer para ficar regulares é fazer a renovação de matrícula. Tá certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. No caso, eles têm tem alguma justificativa, Betânia? Você sabe? Eu não sei. Ele só perguntou lá qual que era o prazo que podia trancar. É porque, assim, tem um períodozinho no calendário mesmo, só que a UDP, ela fala, eu não acho ela muito clara nesse ponto, não. Ela fala assim, tem uns casos especiais devidamente comprovados que ela permite o trancamento, né? Então, às vezes eu fico na dúvida se aquele caso do calendário, se ele também vai precisar dessas justificativas, que são convocação para serviço militar, tratamento prolongado de saúde, gravidez e problemas pós-parto, obtenção de emprego, mudança do turno de trabalho e mudança provisória para outra cidade. Até hoje, acho que tem uns 5 alunos que trancaram. Todos esses, eles apresentaram um comprovante de alguma dessas situações aqui. Mas para tirar essa dúvida, eu vou tirar essa dúvida com a reitoria também. Eu sei que trancar a disciplina é mais tranquilo. Para trancar a disciplina, eu sei que não tem essa necessidade justificativa, né? Que para trancar a disciplina, deixa eu ver se eu consigo abrir o calendário para ver a época. Trancamento. Inovação. 11 a 2 de outubro. 11 a 2 de outubro. Tá? Deixa eu anotar aqui, eu vou até perguntar isso, vou confirmar isso. Tá dando para você essa informação. Se esse prazo de trancamento, ele precisa do... Se o trancamento precisa de justificativa, eu vou cobrar ele a questão do edital de aproveitamento. As duas coisas. Tá? Mas como o prazo é até 2 de outubro, eu acho que dá tempo eles me darem uma resposta, mas aí vocês me cobram, tá bom? Eu falo para vocês. Mais alguma dúvida? Eu vi aqui no PPC daí de Pedro Afonso, diz que é vedado só do primeiro período mesmo. De trancar de componentes curriculares, e não a matrícula mesmo. Uhum. As disciplinas. Aí as disciplinas é vedado só do primeiro período, a partir do segundo já pode. Uhum. Aqui tem 2 tipos de trancamento, né? Tem trancamento de disciplina e de matrícula. O de disciplina, eu sei que tem essa limitação,
Mas de matrícula, por que de matrícula também tem... Por isso que eu quero tomar um pouco de cuidado para responder isso para vocês. Porque, por exemplo, se trancar e passar 4 semestres sem voltar, o aluno é desligado. Então, tipo assim, não pode trancar para sempre, existe um limite. Então, por isso que eu quero dar uma resposta para vocês mais fundamentada, para vocês também saberem que, tipo assim, não, digamos assim, não gastar o trancamento à toa, sabe? Não correr esse risco. Tá bom? Neila, vai ter aula todos os sábados, por causa para compensar a suspensão das aulas que ocorreram em junho, para também tentar, assim, não atrasar muito o calendário. Então, as aulas vão até 22 de dezembro, aí param, aí voltam 25 de janeiro e acabam antes do carnaval. E aí, em março, recomeça, acredito que em março deve recomeçar o semestre. O novo semestre, isso. Então, elas vão ter aulas no sábado para poder não atrasar tanto o calendário. Por isso até que começou quase não teve férias, né? Todas as matérias. Todas as matérias. Tipo assim, esse sábado agora é relativo à segunda-feira. Próximo sábado, à terça. Outro, quarta, quinta, e por aí vai. Tá? Mas o calendário tá desse jeito mesmo. Todo sábado. Deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa. Só mais alguma dúvida? Guilherme Augusto, Ícaro, Juliana, Larissa, Eduarda, Mariana. Mariana, entendeu aquele e-mail que você mandou para mim? Só um minuto, Guilherme, só deixa eu confirmar com a Mariana uma coisa que eu lembrei agora. Vocês podem... Fala, Guilherme, pode falar. Acho que a Mariana não está escutando, não. Sim. Professor, que questão da turma A e B, que eu fiz matrícula, só que eu não coloquei se era turma A ou turma B, que eu estava meio que em dúvida dessa questão. Aí eu queria saber como iria funcionar, se solicitar por e-mail, mandar outro e-mail. Eu acho melhor mandar outra, sabe, Guilherme? Tipo assim, você fala assim que... você explica assim, acabei não colocando, tal, fiquei em dúvida, mas eu gostaria de ficar na turma tal. Que eu imagino que vai ser por ordem de manifestação para ocupar essas turmas. Ah, certo. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Conseguiu, Mariana? Oi, Yuri, pode falar. Pode falar, Beto. E sobre essa questão do desenho técnico, ela vai ser assim, porque geralmente as aulas a gente utilizava lá o IFTO, né? Uhum. Ela vai continuar sendo lá, porque assim, a Núbia está pagando e ela acho que ela não está na reunião aí, não. Acho que ela não se atentou para essa reunião de hoje, não. Mas ela tem até entrado no Núbia, acho que ela deve ficar na internet dela, que ela entrou no começo. Quem vai se responder isso melhor, Betânia, vai ser Fabiana. Eu imagino que ela deve marcar, deve esperar mais um tempinho, né? Para não, que agora eu acho que talvez está um pouco perigoso aí, né? Mas tá tendo movimentação, talvez ela queira esperar, mas isso quem vai conseguir falar para você com mais certeza vai ser ela. Aí eu acho que ela deve marcar alguma aula presencial e tudo, mas com certeza mesmo quem vai poder falar é ela. Tá? Pode falar, Yuri. Pode abrir meu microfone aí. Professor, que eu disse que a relação da turma A e B vai ser eu posso entrar até sair a relação, entendeu? Ela fala de as turmas A e B, como eu falei, né, vocês solicitaram, né, qual vocês querem. Eu imagino que eu imagino que vai ser por ordem de manifestação, para saber quem vai ficar na A e quem vai ficar na B. Mas pode ser que você, por exemplo, digamos que você queira a A, né? Mas digamos que quando você solicitou, já tinha completado as vagas. Então, o que você vai fazer essa semana agora, enquanto você não sabe qual é a turma? Você assiste na A, entra na sala da A,
mas você fica ciente que pode ser que quando sai a relação, você tenha que mudar para a turma B, tá? Mas você fica na A para você não poder, você não perder aula por essa semana, tá bom? Porque a gente vai saber isso só depois que fechar mesmo. Não consegue saber agora, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que era isso, pessoal. Giovana, quando eu souber a questão do aproveitamento também, eu dou um retorno. Pra eles explicarem esse negócio desse edital, como é que é feito. Que até então não era nosso. É só entrar com o processo, botar a documentação e fazer análise. Tá bom? Diego, tranquilo? Bom, então já que vocês não têm mais nenhuma dúvida, vou encerrar. Obrigado pela participação. Vocês podem passar essas informações aos colegas de vocês. Eu gravei, se vocês quiserem o link também eu posso passar. Tá, Gustavo? E boa sorte. Estamos começando e vamos lá, né? Vamos seguir. Tá bom? Um abração, pessoal. Oi. Dê uma olhadinha lá no seu Hangouts que eu vou falar com o senhor lá, um pouquinho em particular, tá? Tá bom, tá certo. Obrigada. Tchau.